A Cidade Dourada Perdida. Os arqueólogos fizeram uma descoberta sensacional. Conseguiram descobrir a Cidade Dourada, a muito perdida, que recebeu o nome da divindade do Sol, Aton. Ela é considerada a maior de todas as que os cientistas já encontraram no Egito. Os arqueólogos tiveram muita sorte, já que anteriormente, cerca de 60 missões foram enviadas para procurar tal cidade, mas todas falharam. As escavações foram realizadas entre os templos de Ramsés III e Amenhotep III, e quando os arqueólogos viram os primeiros sinais de uma estrutura de tijolos, eles decidiram que haviam descoberto o templo funerário de Tutancâmon. Porém, após mais escavações, descobriram paredes sinuosas, edifícios e salas. Vendo tudo isso, perceberam que não haviam descoberto um templo funerário, mas uma cidade inteira. Durante 7 meses, os arqueólogos trabalharam incansavelmente e conseguiram descobrir e escavar vários bairros residenciais e oficinas, o distrito administrativo e as instalações onde os alimentos eram feitos e armazenados. Também foram encontradas oficinas de artesanato, nas quais eram feitas decorações para templos e amuletos. Eles encontraram muitas evidências de que a vida estava em pleno andamento ali. Foram descobertos vasos, carne seca e jarros com restos de vinho que confirmam esse fato. Cientistas acreditam que a fundação da cidade ocorreu durante o reinado de Amenhotep III. Eles já anunciaram que essa é a maior cidade descoberta, datando da Idade de Ouro, e tem aproximadamente 3.000 anos. Para eles, ela é uma espécie de caverna de Aladim, pois não sabem exatamente o que mais pode ser descoberto lá. Eles esperam encontrar escritos antigos, que descreverão em detalhes todas as informações interessantes. E como a escavação continua, é provável que, cedo ou tarde, eles os encontrem. Achado na antiga cabeça do Buda. Não é incomum que caçadores de tesouros encontrem achados valiosos e depois descubram que contém um artefato não menos ou ainda mais valioso. Esse é um caso da antiga cabeça de Buda. Tal cabeça é feita de madeira e sua idade é estimada em 645 anos. É surpreendente que, durante 6 séculos, nenhum dos proprietários anteriores tenha conseguido encontrar o esconderijo, disfarçado por artesãos habilidosos. Somente em 2016, críticos de arte da Austrália, que examinaram a cabeça antes de um leilão, conseguiram notar uma cavidade que continha um achado muito curioso e valioso. Tal achado acabou sendo uma grande cédula. Após uma análise minuciosa, descobriu-se que ela foi emitida em 1371, exatamente durante o reinado do primeiro imperador da dinastia Ming, Zhou Yuanzhang. A nota de um guanyin era equivalente a 1.000 moedas de cobre ou uma onça de prata pura, equivalente a 28 gramas. A propósito, todas essas informações foram retiradas da própria cédula. Além disso, foi encontrada uma inscrição que dizia que, por falsificação, a pessoa condenada seria decapitada. Vale a pena observar que essa descoberta se tornou um evento importante no mundo da arqueologia, pois a nota é, de fato, a primeira cópia de papel-moeda da história. Na Europa, o papel-moeda começou a aparecer apenas 300 anos depois, no século XVII. Pelo menos, exemplares anteriores ainda não foram encontrados. Assim, devido à atenção dos críticos, um lote de leilão se transformou em 2. A Mulher Adormecida. A arte da escultura floresceu em Malta, e lá, arqueólogos encontram muitas Vênus antigas, características de todo o mundo da Era Paleolítica. Mas há várias outras obras magníficas em Malta. Claro, todas elas eram de natureza religiosa e dedicadas à deusa. Geralmente são pequenas. Das grandes esculturas do templo, apenas uma sobreviveu. A peça mais famosa da antiga arte maltesa é uma estatueta de 12 centímetros de uma mulher dormindo. Preste atenção à abundância de detalhes, à elegância das linhas e formas. E ela foi criada 2 milênios antes da primeira pirâmide de Djoser, no Vale dos Falcões. Vamos falar agora sobre a religião da antiga Malta. A progenitora estava à frente do panteão de deuses. Seu culto às vezes se tornava monoteísta, e a própria sociedade era um matriarcado. Um dos últimos templos era uma necrópole para 7.000 mulheres mortas. Os restos mortais dos homens não foram encontrados. A progenitora personificava o início, a prosperidade. Portanto, servi-la estava diretamente relacionado ao culto da abundância, ou seja, o culto à comida. Eles comiam muito, comiam com avidez, levavam comida para os templos e enchiam os altares com ela. A principal ocupação dos habitantes da ilha era a agricultura. Cotilorim.
Imagine uma criatura de tamanho gigantesco, de barriga em forma de barril, que literalmente se arrasta pelo chão, e sua cabeça é quase invisível em relação ao corpo. Há 270 milhões de anos, a natureza estava apenas começando a esculpir vertebrados completos sobre a Terra. As dimensões desse gigante são de até 6 metros de comprimento, até 2 metros de largura e até 2 toneladas de peso. No período Permiano, o Cotylohynchus era a maior criatura terrestre. E os dinossauros? Os dinossauros, na época do Cotylohynchus, nem sequer existiam. O Cotylohynchus se defendia dos predadores de duas maneiras. Primeiro, por garras gigantes que atingiam até 8 centímetros. Seu tamanho tornava quase impossível caçar nosso herói, tanto quanto é hoje em relação a elefantes e hipopótamos. Cotylohynchus não é uma espécie, mas um gênero inteiro de lagartos gigantes. Alguns deles atingiam apenas 3 metros, outros tinham o dobro, mas era difícil caçá-los por serem gigantes. Em geral, nosso amigo gordinho ocupava o território da América moderna. Lá, ele mordiscava pacificamente a grama ao longo das margens dos reservatórios, nadava em lagos, derrotava predadores e, de modo geral, vivia bem. Portanto, as primeiras tentativas da evolução de fazer algo vertebrado, terrestre e grande não foram disfuncionais. Por que um Cotylohynchus tem um corpo tão grande? Por que patas tão poderosas? E o mais importante, por que uma cabeça tão pequena? Afinal, essas proporções não traziam nenhuma vantagem. Mas apesar disso, a fera se tornou o maior animal de seu período. O meteorito mais antigo do Saara. Especialistas estudaram o meteorito EC002, descoberto no deserto do Saara. A pedra pesa cerca de 32 quilos, estima-se que tenha 4,6 bilhões de anos, e foi identificada como um pedaço de um protoplaneta que se formou antes da Terra. Os acondritos são um tipo bastante comum de meteorito, representando cerca de 8% de todos os encontrados. Eles não têm inclusões arredondadas. Os côndrulos, em termos de composição e estrutura, são semelhantes a basaltos terrestres. Todos os acondritos, em um grau ou outro, sofreram derretimento, o que destruiu os côndrulos. Cientistas determinaram que esse pedaço de rocha de 32 quilos já foi lava líquida. Depois esfriou e solidificou por 100 mil anos e acabou chegando ao nosso planeta. Até o momento, não foram encontrados asteroides com propriedades semelhantes. É provável que o protoplaneta do qual ele se originou tenha desaparecido desde então, tornando-se parte de corpos maiores ou simplesmente entrando em colapso. EC002 é composto principalmente de rochas vulcânicas ricas em sódio, ferro e magnésio. O mistério da cabeça-livro do navio naufragado. O estranho objeto que se assemelha a um repolho resgatada do navio Arcanjo Rafael em 2020 nada mais é do que um livro. O achado mais valioso é um volume impressionante que sobreviveu quase inteiro, mas ainda não foi possível determinar o tipo da publicação. As páginas altamente contaminadas com banha, graxa e alcatrão, inchadas pela água do mar, ainda não revelaram seus segredos. O livro sobreviveu em sua totalidade e possui mais de 1000 páginas. As fibras do papel estão inchadas e, por isso, o livro está totalmente aberto. É claro que será necessária uma abordagem muito minuciosa para a restauração. Ele tem uma capa de couro, e sob a capa há um suporte, provavelmente feito de lâminas de madeira. Tudo isso terá de ser seco, desmontado e tratado separadamente com o bloco do livro, mas certamente será legível. Livros antigos reconhecidos como autênticos. O documento histórico, livro Velezova, foi considerado falso segundo resultados de análise linguística. Ou seja, durante o estudo de documentos antigos, é dada muita atenção à linguagem escrita e às regras de ortografia que guiaram nossos ancestrais. Mas especialistas conseguiram provar a autenticidade dos livros sobre Jesus não só por causa disso. Os livros encontrados ficaram em alta em 2008. Foi então que eles caíram pela primeira vez nas mãos de estudiosos e colocaram uma questão difícil diante deles. Tais textos aparentemente antigos são mesmo da mesma época de Cristo? Ou é apenas mais uma falsificação criada por um entusiasta ou fraudador criativo? Conforme demonstrado pela análise isotópica, os livros foram criados a partir de placas de metal, semelhantes a outro livro, encontrado há muito tempo, cuja idade também se aproxima dos 2000 anos. Traços semelhantes de corrosão, bem como uma composição quase idêntica da liga, demonstra trabalhos diferentes, mas de algum lugar no mesmo período, já que a forma de produção do metal mudou ao longo dos séculos.
Além disso, algumas páginas desse tipo de Bíblia contêm informações muito incomuns, como o pai de Jesus, Deus, encarnou tanto o sexo masculino quanto o feminino ao mesmo tempo, e que o ensinamento de Cristo não era chamado de uma nova religião, mas de hebraico antigo. Entretanto, os pesquisadores ainda não podem dizer com segurança o que isso significa. Assentamento subaquático com mais de 6.000 anos. Arqueólogos mergulhadores da Croácia descobriram um assentamento neolítico que existiu há mais de 6.000 anos na região da ilha de Córcula, no sul do país. Mate Parica, da Universidade de Zadar, juntamente com arqueólogos croatas, ao estudar imagens de satélite do litoral, descobriu uma área grande e profunda no fundo do mar, que se projetava da costa leste da ilha de Córcula. Os cientistas decidiram realizar um mergulho nesse local e identificaram um suposto assentamento neolítico que existiu por volta de 4.500 anos antes de Cristo. Eles acreditam que esse assentamento foi construído em um pequeno pedaço de terra que costumava ser conectado à ilha principal por uma passagem estreita. Eles conseguiram encontrar as ruínas das paredes de pedra que cercavam o vilarejo, bem como cerâmica, facas de sílex e outros itens domésticos usados pelos moradores. A localização do local é bem incomum, e os cientistas observaram que não tinham conhecimento de achados desse tipo nessa região, e as principais descobertas da era neolítica, em geral, foram feitas durante escavações em cavernas. Na opinião deles, as ilhas vizinhas protegem a área de grandes ondas do mar, o que permitiu que o assentamento evitasse desastres naturais. Estoque de 22 bilhões de dólares. O templo indiano de Padmanabhaswamy ganhou fama mundial em julho de 2011, quando foram descobertos esconderijos com inúmeros tesouros em seu porão, totalizando mais de 20 bilhões de dólares. Esses achados só podem ser comparados com os valores das tumbas do faraó egípcio Tutankhamon, descobertos em 1922. O templo foi construído em 1770. A história do aparecimento de tesouros no templo tem suas raízes na cultura e nos costumes da Índia antiga, quando os rajás, ao subirem no trono, davam ao antigo santuário seu próprio peso em ouro. Sempre que comerciantes visitavam a cidade, eles faziam generosas ofertas à divindade do templo Padmanabhaswamy, não apenas para receber a bênção de boas vendas de poderes superiores, mas também para obter o favor das autoridades locais. Durante séculos, as riquezas foram se acumulando no templo, que os fiéis traziam como presentes. Os sacerdotes recolhiam todos esses presentes e os levavam para serem armazenados em 6 esconderijos subterrâneos. Nas 6 câmaras, 2 das quais foram lacradas há cerca de 130 anos, foram encontradas barras de ouro pesando 1 tonelada e sacos de pedras preciosas, rubis, safiras e diamantes. Nota-se que entre os itens mais surpreendentes dos esconderijos estava um trono feito de ouro puro, cravejado de diamantes e outras pedras preciosas, 536 quilos de moedas de ouro e prata, além de mais de 500 quilos de ouro, pratos e coroas incrustados com rubis, estatuetas de ouro e uma corrente de ouro de 5,5 metros, pesando 36 quilos, além de uma estátua de ouro de Vishnu com 1,20 metro de altura. O Anel da Morte. Caçadores de tesouros no país de Gales descobriram 9 valiosos artefatos medievais nos reinos de Powys e Gales. Um dos achados mais valiosos foi um anel de ouro encontrado em Powys com a inscrição Memento Mori, lembre-se da morte, e uma caveira. Também foram encontradas moedas de ouro e um fecho de gancho duplo. Todos os valores pertencem, segundo os historiadores, à nobreza galesa e foram feitos no período do século IX ao XVII. Os caçadores de tesouros doaram seus achados para o Museu Nacional do país de Gales. Conforme as autoridades, tudo fará parte do Tesouro Nacional. Esse é um dos primeiros exemplos de Anel da Morte do final do período Tudor e início do período Stuart, disse o Dr. Mark Redknapp, vice-diretor de coleções e pesquisa do Museu Nacional. A popularidade desses anéis estava associada a uma alta taxa de mortalidade naquela época. Sua ideia principal era lembrar como a vida era passageira. Essas descobertas nos permitiram aprender mais sobre a relação com a morte naquele período. As descobertas também incluíram um anel fíbula de prata medieval, moedas Tudor e um fecho de gancho de prata. O mapa mais antigo da Europa. Uma placa de pedra da Idade do Bronze encontrada por arqueólogos na França em 1900 foi reexaminada por especialistas. A nova análise mostrou que os desenhos são o primeiro mapa da Europa. Segundo estudiosos franceses, o padrão foi feito há 4.000 anos e retrata a área da Bretanha Ocidental.
Os cientistas disseram que a pedra contém elementos que seriam lógicos de se encontrar em um mapa pré-histórico. Em particular, um padrão de linhas paralelas, semelhantes a coordenadas de um mapa. Após analisarem a superfície do mapa, os cientistas presumiram que ele foi feito em 3 dimensões, levando em conta a altura. Na opinião deles, usando a terceira dimensão, os topógrafos da época designaram as alturas no vale do rio Odette. Várias linhas adjacentes parecem indicar os afluentes do rio. A pedra, medindo 1,80 m por 1,5 m, provavelmente retrata um território que, no início da Idade do Bronze, estava sob o domínio de um único governante. De acordo com os cientistas, talvez simbolize a alienação de um determinado território de um líder para outro. E para não perder um novo vídeo sobre o mundo antigo, inscreva-se no canal e clique no sininho. Obrigado por suas visualizações. Tchau a todos!